Você tem colite ulcerativa? Se você tiver, saiba que é fundamental você participar desta aula junto comigo, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero começar falando com vocês de como foi a minha história, né? Eu tenho 54 anos hoje e eu tive retocolite ulcerativa há mais de 20 anos atrás, devido a várias histórias aí da minha vida, né? A retocolite, ela é uma doença extremamente inflamatória, é uma doença que chega ao cúmulo de você causar que o seu próprio corpo, né, ataque, o seu sistema imune ataque você mesmo. Imagina você ser atacada pelo seu próprio sistema imune. Então, a retocolite ulcerativa é uma doença autoimune. E eu estudei muito sobre ela para poder conseguir me curar e deixar ela totalmente sem ação no meu organismo. Então, há mais ou menos, posso dizer, desde que eu nasci, na verdade, eu fui uma pessoa extremamente doente, eu sempre fui doente. Então, o meu sistema imune, ele nunca foi bom, desde a minha infância. Então, era aquela criança que estava sempre com gripe, sempre com cólicas, intestino preso, era uma criança que estava sempre com sinusite, rinite, gripinha, dor de garganta. Vira e mexe, eu lembro, minha mãe ficava me levando aos médicos, né? Eu não saía dos médicos, eu estava sempre doente. Eu chegava a pegar talvez as 5 gripes no ano, né? Fora as infecções urinárias, fora as infecções de ouvido, de garganta, né? Enfim. Então, sempre eu tive um histórico de doença. E depois de alguns anos, eu fui piorando esse histórico e cada vez, dependendo da faixa etária, então na infância eu tinha isso, na adolescência eu tinha cândida de repetição, eu tinha inflamação urinária com Escherichia coli, por exemplo, estava sempre com inflamação de repetição, eu tinha pólipos no útero, eu tinha uma menstruação horrorosa, um fluxo imenso, muita cólica, cólica de monte, de monte, de monte, de monte. Então, eu tive muitos sintomas. E na minha fase adulta, eu comecei a ter problemas de depressão. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu tive um processo de depressão, onde eu fui no psiquiatra, ela me deu um remédio, assim, de última geração, blá, 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 né? Achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, tentando me curar, eu sempre procurei a cura, né? E nunca achei, eu só ficava cada vez mais doente, só mudava a doença, né? E muitas vezes elas se somavam, na verdade, né? Ficava aquela anterior e eu tinha uma nova. E aí, quando eu tomei meu antidepressivo, né, eu já tinha mais de 30 anos, eu tive uma grande diarreia, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tive uma cólica absurda intestinal. E depois de 3 dias que eu estava tomando esse remédio, eu iniciei um sangramento. E esse sangramento, ele não parava. Aí, na época, eu achava, eu estava tão fora de, não sabia nada, eu achava que era uma hemorroida, né? E aí, eu fui emagrecendo, emagrecendo, perdi peso. Falei, poxa, o que está acontecendo, né? Foi aí que eu entendi que eu estava com a retocolite ulcerativa. E fui ao médico e ela me disse que era uma retocolite. Aí meu mundo caiu, né? Quem tem a retocolite sabe quão difícil é esse processo. Bom, depois disso eu comecei a ir atrás da minha cura. Ai, eu já não parei mais. Aí eu falei, não é possível, eu não vou ficar com essa colite, né? Eu não vou ficar com uma doença autoimune me consumindo. Porque a doença autoimune, ela traz muitas limitações. A doença autoimune, seja qual for, no caso a retocolite ulcerativa que eu estou falando aqui, que é algo que eu passei, ela definitivamente nunca vem sozinha. Na verdade, ela é uma gota d'água. Então, ela aparece só depois de muitos problemas anteriores de saúde que você tinha. Eu tenho certeza que você está se identificando com isso, né? Me escutando aqui. Então, a gente tem vários e vários e vários problemas de saúde que vão culminar na retocolite ulcerativa. E ela é uma doença, como todas, mas ela em especial é muito inflamatória. Então, você tem um sistema imune altamente ativo, atacando o seu organismo, e isso faz com que você gere citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão causar aí,
né, um processo de destruição das funções celulares. Então, você vai começar a ter outros problemas de saúde, porque as células, quando elas não funcionam, né, elas não têm ação. Se elas não têm ação, elas começam a ter, então, uma resposta inadequada de função. Então, elas vão a fazer mais a função. Então, no meu caso, eu comecei a ter várias coisas, mas uma delas que culminou foi a depressão. Então, o que o neurotransmissor faz? O neurotransmissor, ele faz a produção de vários neurotransmissores. Um deles é a serotonina. Só que a serotonina, ela vai trazer o que para mim? Uma sensação de bem-estar. Só que a falta dela me traz uma sensação muito ruim, de muita angústia, de muita tristeza, né? Na verdade, não é tristeza, a gente confunde, mas é uma sensação horrível. Então, o que você tem que fazer? Você tem necessariamente que trazer aí uma resposta antidepressiva, que era o que eu tinha na mão, né? Só que aí a chave virou. Teve um certo momento da minha vida que eu falei, bom, eu não vou ficar com essa doença e eu vou querer saber a cura dessa doença. Foi quando eu descobri, né, a nutrição funcional, né? Então, a nutrição funcional me deu uma grande oportunidade para entender a causa da minha colite ulcerativa. Foi aí que eu fui estudando passo a passo, né? E demorei aí por volta de 10 anos para poder entender todo o processo, porque eu perguntava para as pessoas, eu ia atrás de muitas respostas, mas eu não tinha a minha cura. Então foi um processo para encontrar todas essas pessoas, um processo de mais de 10 anos, né? E eu sou nutricionista há quase 18 anos, né? Só que eu descobri que realmente eu poderia me curar depois que eu descobri a nutrição funcional. Só que aí eu tive que trabalhar muito para isso, eu tive que construir grandes passos, dar muitos passos, né? Viajar muito, né? No que se refere ao conhecimento, para eu conseguir saber o que eu sei hoje. Então, hoje a gente sabe que existe sim a cura para a retocolite ulcerativa, na verdade, para todas as doenças autoimunes, né? Então, a partir da nutrição funcional, que eu descobri esta grande oportunidade, né? Muito bem. E aí eu fico me perguntando, né? Você deve estar se perguntando aí, por que uma pessoa tem colite ulcerativa, né? Quais os hábitos que levam a você ter essa doença, né? Quais os sintomas? Por que você tem tanto sintoma, né? Então, o que acontece? A colite ulcerativa, ela é uma doença, como eu falei, autoimune. Do momento que você tem a colite ulcerativa, você tem aí uma resposta altamente inflamatória. Então, por que acontece a colite? A colite, na verdade, ela não vem rapidamente. A colite já é uma consequência de um quadro de disbiose e de hiperpermeabilidade intestinal originado através das coisas e dos hábitos alimentares. Então, hábitos alimentares e hábitos de vida. Quando a gente fala de hábitos alimentares, a gente está falando de certos alimentos que são extremamente prejudiciais para o seu sistema imune e que, se você continua colocando esses alimentos, continua inserindo esses alimentos de forma que esses alimentos vão trazer um mau metabolismo intestinal, isso vai fazer com que você cada dia mais tenha sintomas que vão te mostrar que você está nesse caminho inflamatório. Então, quando você come um alimento que o seu sistema imune entende que é altamente inflamatório, o seu sistema imune ele vai reagir a esse alimento. E esse alimento vai estar totalmente à mercê do seu sistema imune. Acontece que quando você coloca esse alimento no seu intestino, além do seu sistema imune contra-atacar, querer se livrar desse alimento, na verdade não é do alimento, mas do conteúdo, do componente que existe dentro deste alimento, vai fazer com que o seu sistema imune queira se livrar, porque ele vai entender que este componente químico, que essa estrutura química que está nesse alimento que você comeu,
pode estar te causando males. Então, ele entende que aquilo é um agressor. O que ele faz? Ele vai fazer todo um arsenal contra esse alimento, fazendo com que você tenha, então, uma resposta altamente inflamatória, com o objetivo de destruir este componente do alimento. E isso gera uma cascata de processos metabólicos altamente nocivos para a sua célula. E além disso, você também tem aí uma resposta de aumento da microbiota intestinal, né, inadequada ou patológica, que se chama-se disbiose. A disbiose, ela acontece quando você tem tipos de bactérias que não são adequadas para o seu intestino, ou que elas estejam em maior quantidade do que as bactérias adequadas, as bactérias que a gente chama de probióticas. Então, nós temos as bactérias que a gente considera patológica e as bactérias probióticas. As duas, elas devem viver, né, em grande harmonia. A questão é que, dependendo do alimento que você coloca, você vai ter muito mais bactéria patológica do que bactéria probiótica. E isso vai fazer com que você tenha esse desequilíbrio, que é a tal da disbiose, fazendo com que você tenha aí a doença, que, na verdade, que essas bactérias vão contribuir, essas bactérias patológicas em maior quantidade, vão contribuir para que você tenha aí sim uma resposta altamente inflamatória, né? E que vai desencadear aí sérias doenças. Então, devido a esse processo, é que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente come. Porque o que a gente come definitivamente será observado de perto pelo seu sistema imune. E você fala, mas Ruth, como assim? Vou dar um exemplo para você. Então, assim, se você comer um alimento, por exemplo, industrializado, nós temos vários tipos de alimento, mas um alimento, por exemplo, industrializado, que contenha corante e saborificante, ou seja, tem cor e sabor, que não é natural, que é algo que a gente chama de aditivo alimentar. Se você tem isso no seu alimento, esses corantes ou esses saborificantes, eles entrarão para o seu intestino, e lá no intestino, o seu sistema imune, que atua lá no intestino, 80% do sistema imune, que é feito lá na medula óssea, lá no baço, ele vai para onde? Ele vai para o intestino trabalhar. Então, 80% do sistema imune trabalha lá no intestino. Quando esse corante, esse saborificante, esse componente químico artificial entra, o seu sistema imune vai falar: peraí, eu não conheço isso não faz parte do meu organismo, isso é um ser, é um extraterrestre, né? Ele vai chamar isso de antígeno, de agressor ou antígeno. Então, quando o sistema imune ele vê esse agressor, esse antígeno, né, entrando para o sistema, ele vai falar: eu preciso matar esse bicho aqui, esse ser extraterrestre. É onde o sistema imune vai ativar de forma intensa a destruição deste antígeno, e para isso ele tem que causar muito o quê? Inflamação. E é aí que começam os problemas. Essa é a grande causa. Por quê? Porque você estará aí causando males, não só para o antígeno, que é o objetivo, mas é claro, a quantidade de antígeno não é uma pouquinho aqui, um pouquinho ali de vez em quando, é todo dia. Se você for imaginar tudo que entra pela sua boca, imagina aí tudo que realmente é natural que tem dentro de você. Será que você sabe tudo que é natural e tem dentro de você? Então, muitas vezes você não sabe. Pode ser que a grande maioria, talvez mais de 50%, 60%, 70% do que você come é considerado antígeno. Você já pensou nisso? E se isso estiver acontecendo, você realmente vai ser uma pessoa muito doente, sem sequer saber por quê. Mas hoje você está sabendo. Então, é muito importante que você tome bastante cuidado com o que você come. Escolher os alimentos é algo de base, é algo fundamental para que você consiga se livrar de qualquer doença autoimune e muito mais do que isso, antecedendo isso, não ter a doença autoimune, prevenir você da doença, né? Então, eu vou dar aqui para vocês, né, algo que vocês podem praticar desde já para poder evitar
né, que você tenha isso. Então, você pode, por exemplo, evitar alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, você evitando esses alimentos, já será algo incrível para você. Porque ele, definitivamente, nos alimentos industrializados, contém aí uma quantidade absurda de antígeno que vai estar trazendo para você sérios problemas alimentares e sérios problemas de saúde, principalmente causando aí a doença autoimune, por exemplo, a retocolite ulcerativa, né? Então, o que você pode fazer? Como eu falei, vamos substituir, por exemplo, aquela gelatina diet de morango que você está comendo, que é uma gelatina que tem corante, que tem saborificante, que tem adoçante, que todos esses são considerados antígenos, né? Você substitui por uma incolor, e aí você pode colocar a fruta em pedacinhos junto disso, ou um pouco do suco dessa fruta, não muito, mas um pouco do suco da fruta ou pedaços de frutas para você ter uma gelatina com sabor natural, onde você só tenha, por exemplo, o colágeno da gelatina, que é a parte menos que na verdade, menos não, que o corpo não reconhece como antígeno, reconhece como algo que pertence a ele. Colágeno nós temos, né? Então, é um exemplo clássico do que você pode fazer para melhorar essa condição, né? Definitivamente essa condição patológica da sua doença. Então, é muito importante que a gente consiga entender esses processos para que a gente consiga adquirir a nossa saúde. Então, eu retirei todos os alimentos industrializados, que tenham corante, saborificante, né, da minha vida. Né? Isso foi um dos grandes pilares para eu conseguir a minha saúde novamente e a cura da minha doença, da minha retocolite, né? E é por isso que eu acho muito importante que você entenda esse processo, né, para que você possa realmente se livrar dessa doença que tem cura sim. Basta você saber como fazer esse tratamento, essa cura, né? Esse tratamento de realmente tirar a causa, tirar a desbiose, né? Aumentar e melhorar o seu sistema imune, não deixar ele atuando em você de forma muito intensa. Como é que o sistema imune vai atuar de forma muito intensa? Quanto mais você colocar antígenos, mais ele vai atuar para tentar te defender. E quanto mais ele atuar para tentar te defender numa carga muito alta, ele vai trazer doenças, porque ele vai danificar não só o antígeno, mas vai danificar as suas células. E as células, quando elas não estão funcionando, elas têm uma resposta de falta de ação adequada de produção do que a célula precisa produzir para você poder funcionar, né? Então, já te dei o exemplo da serotonina. Eu vou dar um outro exemplo para você. O ácido clorídrico. O que o ácido clorídrico faz? O ácido clorídrico ele é feito pelas células parietais do nosso estômago e essas células, elas têm o que elas fazem? Elas fazem ácido clorídrico, tá? E aí, o que acontece? Você, muitas vezes, começa a ter má digestão, começa a ter gases aumentados, começa a ter distensão abdominal, porque você come e você não consegue digerir adequadamente porque está faltando ácido clorídrico para você. E aí, o que acontece? Quando você não tem ácido clorídrico, você aumenta a sua desbiose intestinal, porque a comida ela não é digerida de forma adequada. O ácido clorídrico é fundamental para fazer a digestão da sua comida, para ajudar você a absorver os alimentos e não ter distensão abdominal. Quando você não tem ácido clorídrico, você começa a ter essa distensão abdominal e muitos gases. Por quê? Porque as bactérias que estão no seu intestino é que estão comendo a comida. Por quê? Porque a comida vem em pedaços maiores que não conseguiu ser absorvida porque você não tinha ácido clorídrico. E isso faz com que você tenha desbiose também. E isso pode causar uma autoimune também.